O tema da mensagem hoje é esse: mais perto de Jesus. Isso mesmo, mais perto de Jesus. É um desafio para nós, porque todos os dias devemos almejar isso, mais perto de Jesus. É fácil? Não é, porque nós estamos no mundo e carregamos uma natureza chamada natureza pecaminosa. E o texto que nós preparamos hoje está em Mateus, Evangelho de Mateus, capítulo 26, verso 36. Mateus 26, verso 36, tá? Gente, antes de nós começarmos a leitura, né, a mensagem, eu vou pedir uma coisa para vocês. Vamos compartilhar o culto agora? Vamos lá? Compartilhe o link no seu WhatsApp ou também no seu status do WhatsApp. Quem está aqui comigo no Instagram, tem aqui um aviãozinho. Se você clicar nele, vai abrir uma lista de contatos. Marque essas pessoas e elas vão receber, né? Marque e envie para elas, que elas vão receber o culto agora também. Vamos fazer com que outras pessoas sejam alcançadas através da pregação do Evangelho. Vamos compartilhar? Dá tempo, dá tempo. Coloca aí no seu grupo da família, grupo de amigos, ou no seu Telegram também, né? Se você tem Telegram, pode colocar também, ou no WhatsApp. Vamos fazer com que outras pessoas sejam alcançadas através dessa mensagem, tá? Bom, como eu falei, o tema é mais perto de Jesus. Para nós, isso hoje na vida cristã é um desafio, porque, como eu falei, estamos no mundo e também carregamos uma natureza chamada pecaminosa. Mas, por outro lado, se somos discípulos, temos uma outra natureza, que é a natureza de Cristo, né? Bom, Mateus 26, verso 36. Mateus 26, verso 36. Jesus no Getsemane, juntamente com os discípulos. Vamos lá? Mateus 26, 36. Vamos ler todo o texto e depois a gente vem na explicação. Em seguida, foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui, enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste, até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice, sem que eu beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela 3ª vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais. Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Vamos orar? Deus, queremos ouvir a Tua voz, fale ao nosso coração, que através da Tua palavra sejamos edificados. Em nome de Jesus. Amém. Bom, gente, nós temos aqui Jesus no Getsemane, juntamente com os discípulos. Esse lugar, né, era um ponto de encontro de Jesus com os seus discípulos. E aqui Jesus, ele estava momentos antes de sua morte, horas antes de sua morte. Por isso, ele foi orar, né? Ele foi ter o seu momento com o Pai. E já quero adiantar uma coisa para você. Se Jesus, sendo Deus, porque foi o Verbo encarnado, né? Sendo Deus, o próprio Deus,
uma natureza humana, uma natureza 100% divina. Embora tinha natureza 100% humana, mas também tinha natureza 100% divina. Sendo o próprio Deus aqui na Terra, ele orou, que dirá, nós, seres humanos. Então Jesus já nos ensina que a oração faz parte. A oração é comunhão. A oração é relacionamento. A oração é relacionamento. E o interessante é que quando ele vai, né, a esse lugar, né, ao Getsemane, para orar, nós temos aqui, gente, eu quero que você leia comigo novamente, no verso 37. Diz assim: E levando consigo a Pedro e aos 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se. Olha só, aqui nós vemos algo, para quem não entende sobre a natureza de Jesus, acha até estranho. Mas como assim Jesus se entristeceu, se angustiou? Sim. Aqui, isso não é pecado. Isso aqui é a natureza de Jesus. Ele tinha natureza também humana. Então, essa tristeza e essa angústia, porque ele estava para tomar o cálice da ira de Deus. Né? Cálice esse que era nosso, que ele tomou por nós. Né? Que o cálice no Antigo Testamento, ele simboliza a ira de Deus. Então Jesus estava próximo de tomar esse cálice por nós. Né? O cálice da ira de Deus. Então ele estava sentindo já a tristeza, a dor do nosso pecado. E não do pecado dele, porque não teve nenhum. Ele não teve nenhum pecado. E isso aqui também nos mostra o lado humano de Jesus. Né? Porque hoje em dia, tem gente que confunde emoções, sentimentos com pecado. Né? Todos nós podemos nos entristecer, nos angustiar, embora não queremos, né? A gente não quer ficar triste com nada, a gente não quer se angustiar com nada, mas isso pode acontecer porque nós somos seres humanos. Somos seres humanos, não somos imortais. Né? Somos seres humanos, somos carnais. Né? Somos feitos de carne. Então, carregamos sentimentos em nosso coração. E aqui Jesus, ele fala isso com os discípulos. Ele não esconde isso dos discípulos. Minha alma está profundamente angustiada, porque estava próximo para morrer por nós. Por isso ele foi orar. Ali, essa angústia em Jesus estava gritando. Eu vejo nisso, gente, essa passagem é tão maravilhosa, que eu vejo ali, né, nesse trecho, eu vejo a dor do nosso pecado, sabe? Né? A dor que o pecado traz, sabe? Sabe aquela dor? Jesus, ele tomou essa dor para ele, essa culpa para ele. E por isso esse sentimento de angústia. Né? E um outro ponto que eu gostaria de mencionar aqui nesse texto, no verso 38, ele diz assim, verso 38, Então lhes disse, a minha alma está profundamente triste até a morte. A minha alma está profundamente triste até a morte. Ou seja, entenda isso, a morte seria o pagamento de tudo. Por isso que quando Jesus ele morreu, a última frase de Jesus na cruz, que foram, se eu não me engano, foram 7 frases, né, na crucificação, ele diz, está consumado, ou seja, está pronto, está feito. Ponto final. Isso tudo por mim, por você e por nós. Ele deu sua vida na cruz
em prol do seu povo, em prol dos eleitos, dos escolhidos. Ele se sacrificou em nosso lugar. E no verso 39, diz assim: adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passa de mim este cálice. Todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. Bom, aqui nós vemos a natureza humana de Jesus, porque ele estava pronto para tomar o cálice da ira de Deus. Só para você entender, eu já falei, mas só para fortalecer, o cálice no Antigo Testamento representava a ira de Deus. Por isso que ele fala: se possível, passa de mim esse cálice, mas que não seja feita a minha vontade. Aqui Jesus não estava em conflito com o Pai. Não, porque ele estava disposto a obedecer o Pai. Mas aqui ele mostra a ira do Pai, ou a ira de Deus, que seria derramada sobre ele por conta do nosso pecado. Por conta do nosso... Aqui ele traz a ideia de terrível ira de Deus sobre o pecado. Então nós vemos aqui Jesus obedecendo a Deus, se rendendo ao Pai, por nós pecadores, por você que saiu do outro lado. Você já parou para pensar nisso? Ele se rendeu por nós, se sacrificou por nós. Isso é graça. Isso é graça. As pessoas me perguntam, o que é graça, pastor? Graça é o que Cristo fez por nós, favor imerecido. Eu não mereço o que Cristo fez. Você merece? Também não. Por que nós não merecemos? Porque nós somos pecadores. Ele fez e recebemos por graça. Graça significa favor imerecido. Nós não merecemos isso que Cristo fez. E fez por amor a nós, por misericórdia. Por misericórdia, porque estávamos perdidos em nossos delitos e pecados. E Cristo se sacrificou por nós. Deu a vida por nós. E aí, continuando, no verso 40, diz assim: e voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: então, nem uma hora pudestes vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Bom, gente, chegamos aqui no ponto do tema, né? A gente colocou o tema aqui mais perto de Jesus. Os discípulos estavam com Jesus, né? Pedro, Tiago e João, e eles não resistiram ao sono e dormiram. E Jesus vem e repreende, fala com Pedro: vocês não pudessem vigiar uma hora, vigiar e orar. E chamou a atenção deles também que eles tinham que estar orando. Aí Jesus ele fala: a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Vigiar e orar para não cair em tentação. Por que Jesus ele fala essas palavras? Porque ele estava próximo da morte. Ele já sabia que seria preso. Então, ali era um momento de preparação. Não era, por mais que os discípulos estavam cansados, e Jesus também, porque Jesus tinha a natureza humana, mas era um momento que eles tinham que estar se preparando por tudo aquilo que estava por vir. E esse é o nosso problema. Nós, às vezes, nos entregamos às emoções, aos sonos da vida. E esquecemos de nos preparar espiritualmente, porque a nossa luta ela é espiritual. Quando você ora, você está se fortalecendo espiritualmente. A leitura da palavra, você está se fortalecendo espiritualmente. Quando você resolve assistir aqui o culto com a gente todos os domingos, 9 da manhã, ou uma live, ou qualquer outro culto bíblico, você está se fortalecendo espiritualmente. Então os discípulos nesse momento, eles tinham que estar atentos, vigilantes, sóbrios, né?
atentos. E Jesus, ele pontua uma coisa que muitos usam até para pecar. Ele diz, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Porque muita gente fala assim, eu errei porque a carne é fraca. Usa essa expressão de Jesus, que é um erro muito grave isso, né? A pessoa querer usar essa expressão para pecar, ou uma desculpa para pecar. Entenda uma coisa, quando Jesus diz que a carne é fraca, ele já explica logo, o espírito está pronto. Essa carne é fraca não é uma desculpa para pecar. Não é. Aqui ele afirmou que realmente a carne é fraca. Só que aqui Cristo não traz um conceito de, olha, se você, né, dentro desse contexto, se você dormir porque a carne é fraca, eu entendo. Não, aqui foi uma afirmação, olha, a carne é fraca, mas o espírito está pronto. Porque se a gente ceder ao pecado, vamos cair em pecado. Vamos cair em tentação. O pecado, ele vem todos os dias, na mente, nos olhos, de todas as formas. Por quê? Porque o pecado mora em nós. A nossa natureza já nasceu com esse fato chamado pecado. Embora Cristo assumiu a culpa desse pecado na cruz, como nós lemos. Mas a luta contra o pecado aqui na terra continua. E aí, como lidar com isso? A palavra de Deus diz, o apóstolo Paulo, ele diz que a carne milita, ou seja, luta contra o espírito, os dois são opostos. Os dois são opostos. Como lidar com isso? Só tem um jeito, de você se alimentar espiritualmente. Alimentar das coisas de Deus, da palavra de Deus, dos ensinamentos que vêm dele. Nesse momento os discípulos estavam dormindo e eles tinham que estar orando. Por isso que eu coloquei esse tema mais perto de Jesus. Eles estavam perto de Jesus fisicamente, mas espiritualmente estavam distantes de Jesus. Repito, eles estavam perto de Jesus fisicamente, mas espiritualmente falando estavam distantes de Jesus. Trazendo para os dias de hoje. Às vezes a pessoa está dentro da igreja, mas distante de Jesus. Por que ela se encontra distante? Porque não ora, porque não busca, porque não lê a palavra, porque não vigia, e por aí vai. Precisamos estar mais perto dele, todos os dias. Precisamos nos aproximar das coisas de Deus. Eu faço aqui um convite a você que está longe das coisas de Deus. Se aproxime. Tem até um hino lindo que a gente vai tocar daqui a pouco. Mais perto quero estar. Meu Deus de ti. Um hino antigo da harpa, né? E é isso. Queremos estar mais perto de Jesus todos os dias. E Jesus, ele fez isso 3 vezes. As 3 vezes, deixa eu abrir aqui a minha anotação. No verso 43, no verso 44, né? Deixando-vos, o verso 44, deixando-os novamente foi orar, e pela 3ª vez repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e disse, ainda dormis e repousais? 3 vezes. Jesus foi 3 vezes até eles, e com repreensão, e mesmo assim, eles estavam dormindo. Por mais que aqui, né, o sono é uma coisa muito difícil de você dominar, né? Quando vem um sono, vem com muita força. Só que Jesus, ele aqui ensina para eles o seguinte, por mais que eles estavam cansados, acima do cansaço deles, tinha que estar a vigilância. Porque Jesus estava para ser preso e morto. Jesus estava para ser preso e morto. E eles sabiam disso. Porque Jesus não chegou, olha, não foi algo de repente. Jesus vinha preparando os discípulos, vinha falando para eles o que estava por vir,
Né? Fez questão de dizer, minha alma está profundamente angustiada. Uma coisa que a gente pode aqui analisar, que, poxa, os três estavam ali, poderiam, né, se compadecer de Jesus ali naquele momento. Olha, a gente está aqui, Jesus, vamos orar com o Senhor, vamos estar aqui atentos, mas os olhos estavam pesados. Isso nos traz grande reflexão. Muitas das vezes, gente, nós estamos com os olhos pesados diante de Jesus. O que tem pesado os seus olhos? O que pesa os seus olhos? Às vezes você está olhando para aquilo que não deve. Às vezes você está focado em coisas que não edificam a sua vida. E tirou os olhos de Jesus. Os discípulos, eles se entregaram ao sono e tiraram os olhos de Jesus, tiraram a atenção de Jesus. E estavam perto de Jesus, fisicamente falando. Mas tiraram os olhos de Jesus. Tiraram a atenção de Jesus. E isso acontece hoje. A história se repete. Por isso que temos que lutar contra nós mesmos. É difícil, por isso que eu coloquei aqui, mais perto do Senhor. É desafio? Muito desafio. Mas precisamos fazer a nossa parte. E aí, para finalizar essa mensagem, no verso 44, no finalzinho, depois que ele chama a atenção dos discípulos, ele diz assim: eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Esse eis que é chegada a hora, ou seja, está chegando a hora em que eu vou partir. Está chegando a hora do plano se cumprir. Está chegando a hora de todo o plano da eternidade, tudo foi elaborado na eternidade, se concretizar. Então, aqui nós vemos as palavras de Jesus para os discípulos, até mesmo, mais uma vez, preparando eles. E ele menciona no finalzinho Judas, né, porque esse o traidor se aproxima, era Judas. Então imagine, gente, Jesus com sua natureza 100% humana, lidar com tudo isso, né? A dor da ira de Deus sobre ele, né? Sabendo da traição de Judas. E imagine o que ele passou, tudo para obedecer o Pai, tudo para cumprir o plano do Pai, tudo para que ficássemos mais perto do Pai. Não foi isso que aconteceu quando Jesus ele se entregou na cruz? A Bíblia diz que o véu se rasgou de alto a baixo. Começou lá em cima. O véu se rasgou. E nós, que não tínhamos acesso, passamos a ter. Então, o sacrifício de Cristo foi feito para que eu, você, nós pudéssemos ficar mais perto dele, mais próximo a ele. E isso tem que acontecer. Tem que acontecer em nosso coração. Essa vontade, sabe? Esse desejo. Se você está aí pela primeira vez, de repente, né? Você está assim, mas eu nunca me converti, eu sempre ouvi a palavra, eu nunca mudei. Mas não pense assim. Tudo que foi falado aqui hoje, tudo que foi feito, né? Tudo que Jesus passou foi por você. Foi para ficar perto de você, próximo de você. Não é um Jesus da religiosidade, não, porque, infelizmente, hoje a religiosidade ensina às pessoas um Jesus inacessível, né? Um Jesus que parece que ninguém tem acesso. Dificultam muito, porque vem com regras, com legalismo religioso, com sincretismo e por aí vai. Vem com muitas coisas. E o Evangelho é simples. O Evangelho é simples. Olha Jesus na sua simplicidade, no toque do seu amor, quando ele fala que
a alma está profundamente angustiada, eu vejo as palavras de amor de Jesus. Jesus aqui, ele demonstrou sua humanidade aos discípulos, mostrou o seu lado humano aos discípulos, ele não escondeu isso não, ele mostrou para os discípulos. Tamanha a sua simplicidade, então ele não é inacessível não. Se para você se você ouviu falar que Jesus é inacessível, ou que ele foi apresentado para você como um ser que você nunca vai conhecer, tá, por conta do seu pecado, por conta do seu erro, porque você é assim, assado, mentiram para você, porque ele veio para os doentes. Esses doentes que eu estou dizendo não é um doente fisicamente não, espiritualmente. Ele não veio para quem está bem, ele vem para quem se considera pecador, para quem se considera um nada, para quem acha que não merece perdão. Ele veio para essas pessoas. Ele veio para você. Se você está aí, será que para mim tem perdão? Porque eu fiz isso, fiz aquilo. Ele veio para você. Agora, aqueles que se consideram bons, perfeitos, que acham que vão entrar no céu porque são bons, aqueles que se consideram perfeitos, né? Acham que não tem falhas, os que se consideram bons, né? Os que acham que sempre estão bem, que não precisam da Bíblia, não precisam de Deus, não precisam de ensinamento. Ele não veio para essas pessoas. Ele veio para aqueles que estão perdidos. Ele veio para essas pessoas. Depois que Jesus foi preso, foi morto, os discípulos sofreram perseguição, ficaram meio perdidos. Inclusive Pedro, né, que negou Jesus, perguntaram para Pedro: você é um deles? Você é um deles? Ele disse: não, não sou. Ele negou Jesus. Jesus já tinha dito que ele negaria. Mas a gente vê mais à frente esses discípulos convertidos. Inclusive o apóstolo Pedro, que foi um dos apóstolos que começou a Igreja de Cristo, né? Então a gente vê aí o amor de Jesus, a paciência que Jesus teve com esses discípulos. Você vê que foram várias repreensões, uma atrás da outra, né? Essa aqui foi uma delas, no Getsemane, mas teve lá a repreensão de Pedro andando sobre as águas, quando ele cortou a orelha do soldado. Teve várias repreensões, porque Jesus teve paciência com eles, de discipulá-los, né? E essa paciência Jesus tem com a gente também, por isso que ele nos ensina a sua palavra, ele mostra o seu amor. Então, cabe a você agora se entregar a Jesus, se arrepender, nascer de Deus, nascer de novo, começar uma vida nova com Cristo, uma vida nova com Jesus. Então, vamos orar e você terá a oportunidade agora de confessá-lo como o Senhor de sua vida. Isso mesmo, como o Senhor de sua vida. Salvador, ele já demonstrou na cruz que é Salvador. Agora ele quer ser o seu Senhor. Ele quer ser o Senhor da sua vida, o dono da sua vida. Ele quer isso. E você terá a oportunidade de fazer isso agora. Deus e Pai, obrigado, Jesus, por sua graça, por sua misericórdia, por essa palavra tão maravilhosa, Deus. E que sejamos, Senhor, sejamos revestidos com a tua palavra, com a tua força, Deus. O Senhor é o nosso guia, o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é a nossa força, o Senhor é o nosso tudo, ó Pai. Queremos ser conduzidos pelo Senhor, ó Pai. Obrigado, Jesus, e queremos estar mais perto de Ti, mais próximo de Ti, Deus, todos os dias. Nos ensine, ó Pai, nos ensine a ter amor pela Tua palavra, paixão pela Tua palavra, nos ensine a ter sede pelas coisas do Senhor, ó Deus. Ó Pai, obrigado, Jesus. Se você já entregou a sua vida a Ele, agradeça. Agradeça a Ele pelo fato de Ele ter te escolhido. Agradeça a Ele pela palavra dEle revelada no seu coração, pela graça dEle revelada no seu coração. E se você ainda não entregou a sua vida a Jesus, você tem a oportunidade de entregar agora, de confessá-lo como Senhor e Salvador de sua vida, de recomeçar com Ele, de ter uma vida nova com Jesus. Se entrega a Ele. Senhor, tome a nossa vida, Deus. Tome o nosso coração, ó Pai. O Senhor é o nosso tudo, a nossa força, o nosso Deus.
e a nossa rocha eterna, Pai. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti, eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor, cheia de gratidão por teu amor. Eis meu constante orar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Andando triste aqui na solidão, paz e descanso a mim teus braços são.